Olá pessoal, meu nome é Ricardo Almeida, sou advogado especialista em direito societário, direito contratual, direito internacional, direito empresarial e estou aqui com vocês para falar sobre planejamento sucessório e proteção patrimonial. Sou sócio fundador da RA Sociedade de Advogados e vamos começar a trocar algumas ideias aqui com vocês. E a área do direito societário e contratual, ela está muito ligada aos direitos das sucessões, por assim dizermos. Porque, na verdade, há um envolvimento de contrato e planejamento sucessório familiar e empresarial que envolve diretamente o direito das sucessões. Tem até alguns temas, alguns nominhos contemporâneos, como family office, governança corporativa, essa não é muito nova não, e holding, entre outras coisas, mas desde já eu revelo que vou tratar especificadamente de cada um pontinho desses, tá bom? Logo, logo aqui nesse canal. E, embora tenha mais outros assuntos que vou falar aqui, o assunto principal deste vídeo será o planejamento sucessório e proteção patrimonial, que é uma matéria que está muito em evidência no cenário brasileiro, onde eu vou falar um pouquinho nesses temas, tá bom? Que está sendo muito procurado, não apenas no cenário empresarial, em contratos, mas também no direito de família, que envolve ainda e diretamente o direito tributário. Pois é, na verdade, nesse planejamento sucessório e proteção patrimonial que vamos trocar ideia hoje, vocês vão perceber sobre a primordial necessidade de se fazer um trabalho interdisciplinar do nosso patrimônio para que se possa compreender melhor e desenvolver a mente de vocês essa temática, ok? Antes de adentrarmos na matéria de planejamento sucessório e proteção patrimonial aqui neste vídeo, estou enfatizando o nome do tema para não esquecermos, porque quero deixar aqui claro para vocês que não vou explanar aqui sobre situações e simulações de fraudes dentro desse cenário de proteção patrimonial, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? É porque muitas vezes vamos ouvir de alguns colegas e orientações voltadas à chamada blindagem patrimonial, onde isso, em muitos casos, consiste em verdadeiros atos de simulação de fraude. Além do mais, blindagem não existe, ok, pessoal? Se alguém te oferece uma blindagem patrimonial, falando que o seu patrimônio será blindado e tal, sugiro você procurar um outro profissional para te ajudar a afastar o risco de você perder esse bem. Ah, doutor Ricardo, mas eu não tenho muitos bens. Eu só tenho um, dois. Veja, se você tem um só bem, esse é tudo que você tem. Então eu recomendo que você proteja a sua conquista. Amigos, vamos lá. Voltando novamente para eu concluir a simulação que eu disse que eu ia só falar algumas coisinhas, mas é importante comentar. Hoje em dia, tudo está online, tudo está facilmente apurável. Muitas vezes o juiz sequer precisa mandar um ofício para saber de algo. No próprio computador do juiz, ele pode quebrar sigilo e acessar as informações e conteúdos necessários para que ele comprove que aquele ato foi simulado ou fraudulento. Tá? E aí, o juiz, com os seus próprios poderes, ou até mesmo com um simples pedido de uma das partes, né, das partes interessadas da ação, que não precisa sequer de um processo autônomo, o juiz pode decretar a desconsideração da personalidade jurídica e o alcance dos bens que foram tentados ser blindados, por assim dizer. Então, aí vem um outro fenômeno, o que é a desconsideração da personalidade jurídica, que também vamos tratar aqui em um outro encontro, tá bom? Mas repito,
Não vamos entrar nessa discussão de ficar falando sobre ato simulado ou ato fraudulento, porque na verdade eles são nulos de pleno direito. Veja bem, é importante também lembrarmos que quando existe um ato simulado, a nossa legislação reconhece isso como um ato nulo. Não é um ato anulável, ou seja, não, não se convalida com o tempo, pois essa blindagem arquitetada ela pode ser desmascarada a qualquer momento, inclusive os efeitos decorrentes disso, ok? Então, apenas vamos trabalhar apenas no conteúdo que a lei permite trabalhar, que eu posso aqui compartilhar com vocês, meus caros amigos, que estão aqui me vendo nessa telinha. Quero passar uma orientação correta, praticável e sem riscos de nulidade e assim por aí vai. Eita, quanta coisa falada antes e nada de conteúdo de proteção patrimonial, né? Não canse, por favor. Vamos falar de um problema onde temos duas situações que teremos que pensar direitinho. Temos o planejamento sucessório, ou seja, eu quero que meu patrimônio seja transmitido de uma maneira mais barata possível para os meus herdeiros ou para as pessoas que eu quero beneficiar. Resumindo, eu quero planejar a minha sucessão. Bem, quem já pensa assim, já tomou um caminho nesse tipo, já parabenizo, já dá o meu joinha aí na situação. O outro caminho que pode ou não estar relacionado com isso é a proteção patrimonial, ou seja, quero proteger os bens que eu tenho ou que eu já transmiti. Veja, essas duas ações são diferentes. Elas podem até estar ligadas entre si ou não, ok? No Brasil, existe sim um problema para as pessoas fazerem um planejamento sucessório delas. De certo ponto é complicado, é problemático. Sabe por quê? Porque nós temos uma série de inconsistências jurídicas legislativas que nos dificulta muito planejar a sucessão aqui no nosso país, que possui muitas coisas ainda no método tupiniquim, sabe? Ao contrário de outros países, que isso é um pouco mais consolidado, no Brasil, eu digo que existem duas razões para esses problemas, e uma delas é uma grave falha técnica legislativa que deixa brecha de muita coisa, e a segunda é uma culpa, de certa maneira, teórica dos doutrinadores, dos jogadores, que muitas vezes não compreendem que o direito sucessório é um direito autônomo. Eles colocam o direito sucessório é, dentro de uma cesta do direito de família. É importante ressaltar que até eu já insinuei lá no início desta explanação, o direito sucessório não é o direito de família. É por uma questão teórica, na verdade. Porque, historicamente, nós transmitimos os nossos bens, geralmente aos nossos descendentes, aos nossos ascendentes, ou seja, aos nossos parentes. Já vem lá desde Roma, direito romano e tal. E quando eu falo em direito romano, quando se fala nisso, não tem como deixar de lembrar do meu querido professor Eduardo Marque, nosso coordenador do curso de pós-graduação da USP de Direito Civil. Ele é professor titular de Direito Romano lá do Largo São Francisco, ex-diretor da Faculdade de Direito, e, se eu tiver a honra de ele estar me assistindo agora, um grande beijo, professor Eduardo Marque, tá? Então, continuando, até lá em Roma já existia a sucessão das coisas, até antes mesmo. Só que não existia alguma norma jurídica positivada. Não temos muito conhecimento do passado distante, mas as pessoas já tinham a filosofia de deixarem as coisas para descendentes e ascendentes, pois além da questão religiosa, o processo de adoção também era um processo de transmissão de patrimônio por conta da adoção, para aqueles que não tinham filhos, por exemplo, entende? Então, desde o passado,
onde a sociedade, que era uma sociedade praticamente agrária, as pessoas já tinham o hábito de acumular bens. E, naturalmente, viram a necessidade de repassar bens para os herdeiros. Tanto que muitos estudiosos, antropólogos, diziam que naquele momento a sociedade passou a ser matriarcal, ou passou a ser patriarcal, não matriarcal, porque as mães sabem quem são os filhos, enquanto o pai não. Então havia uma necessidade de amarrar a mulher, de prender a mulher, amarrar a mulher para saber quem eram os herdeiros da pessoa. Então a sociedade vira machista, vira patriarcal. Um dos motivos da sociedade para transmitir o patrimônio, a necessidade de saber quem eram os herdeiros. Talvez um amigo, alguém que conhece mais sobre direito romano, possa vir aqui comigo e compartilhar umas ideias, né, para batermos um papo, para trazermos mais elementos aqui de como era a sucessão no direito romano, ou até mesmo antes disso, lá no digesto e tal. O direito das sucessões tanto não é um braço do direito de família, que no direito da família não se pode dar tratamento diferente aos filhos. Isso é proibido. A Constituição chega a ser clara, a dizer que o filho não pode ter tratamento diferenciado, independentemente de suas origens, não é isso? Mas no direito sucessório, você pode sim dar tratamento diferenciado aos filhos. Você pode pegar 50% dos seus bens e testar, sabe? Testamento. E fazer um testamento para um filho só. E os outros 50%, os outros 50%, você vai ser transmitido pela ordem de vocação hereditária normal, lá aquela prevista no artigo 1829 do Código Civil. E aquele filho que ganhou 50% livre, vai concorrer também com os outros 50%, juntamente com os outros irmãos. Esse sim vai ter um benefício, não vai? Vai ter por quê? Porque a lei permite isso. O direito de herança também é constitucional. Notem que vamos ter sim direitos diferentes aos filhos, ok? Vamos ter sim. No direito sucessório, se analisarmos bem, o direito sucessório é bem mais próximo ao direito das coisas, aos contratos. Olha só que interessante, porque no direito das sucessões, ele tem uma forma peculiar decorrentes da morte, enquanto no direito das obrigações é uma transmissão de bens entre vivos, não é por causa mortes. Então, essa diferença, aqui faço um parênteses, porque existe uma culpa da doutrina, da jurisprudência, porque essa filosofia teórica estrutural não é reconhecida por eles. É entendido como um braço do direito de família. E, obviamente, vai dar problemas, dá problemas, na verdade. Tanto que a própria declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que regrava a sucessão dos companheiros, foi um grande baque no direito sucessório. Eu entendo até as razões, sabe? Às vezes queriam criar uma paridade entre casamento e união estável, que realmente para os outros fins são iguais, guarda, partilha, mas no direito sucessório não há problema de ser diferente. Não havia tanta diferença. Tanto não havia que no próprio casamento existe tratamento diferenciado, dependendo do regime. E isso não é inconstitucional. A pessoa que é casada em comunhão universal não tem os mesmos direitos sucessórios da pessoa casada em comunhão parcial ou da separação total de bens. Então, não é uma novidade da união estável ter um tratamento diferenciado, embora o fundamento da inconstitucionalidade do 1790, do Código Civil, tem um grande erro, da própria decisão tem um grande erro. A decisão diz claramente que não pode a união estável ser pior que o casamento, ter menos direitos. Mas dependendo da composição patrimonial, a sucessão da união estável antiga, do artigo 1790, declarado inconstitucional,
Dava, inconstitucional, dava mais direitos ao cônjuge do que ao companheiro. Quer ver um exemplo? Porque qual a grande diferença? Na sucessão do companheiro, o companheiro ele pegava meação dele, botava no bolso e concorria com a outra meação. No casamento, a regra é inversa. Onde ele era meieiro, ele não era herdeiro, ou seja, só concorria com os bens particulares. Então, se você tem duas formas diferentes, basta você aumentar o patrimônio num regime ou no outro que você terá mais direitos. Outro exemplo, uma pessoa não tem bem particular, mas tem muito patrimônio em comum. Então era muito mais interessante você ser herdeiro como um companheiro, porque você pegava a sua metade como herdeiro e também concorria com a outra metade. E se casado, você pegava a sua metade e não concorria com mais nada, porque você não tinha os bens particulares. Entendeu a diferença? Então aqui, um exemplo bem simples, fácil de notar que a união estável era mais interessante do que o casamento. A união estável só é pior do que o casamento quando a composição patrimonial do morto está com mais bens particulares do que os comuns. Daí realmente o casamento é mais interessante no aspecto sucessório, entenderam? Mas tem um erro aí, e não vamos agora de ficar discutindo isso. Já existe a decisão do plenário do STF e já está sendo feito o artigo 1000, já está sendo feito o 1790. A regra do artigo 1829 da sucessão dos cônjuges é que impera, inclusive para companheiros, tá bom? Mas isso gera uma grande insegurança jurídica, pois inclusive foi um problema levantado assim que saiu a lei em 2002, no Código Civil atual. Pensando bem aqui, quero até comentar com vocês que me assistem que não temos no direito hoje, por exemplo, um sistema de casamento que exclua o cônjuge. Não tem. E agora, nessa anulação do 1790, nem o companheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Já, é, já tenho meus bens, já ganhei meu dinheirinho, tenho meu patrimônio e agora quero me casar. Bem, quero ter meus filhos também. Conheci uma nova mulher, ou um novo homem, um companheiro, uma companheira, não importa, na verdade. Eu estou apaixonado e quero me casar. Só que, só que eu ainda não descobri, eu não pensei no regime de bens. Entendeu? A primeira opção que vem na minha cabeça é a regime de separação de bens. Opa! Por quê? É porque eu não quero misturar os bens, não quero misturar as coisas. Não vou ter nem meação e, a princípio, nem herança. Errado. Se eu me divorciar casado na separação de bens, ok. Minha companheira não vai ter metade de nada. Mas se eu morrer, na regra do artigo 1829, a minha companheira vai herdar junto com os meus filhos, porque os bens são particulares. Uhum. É mesmo isso? Sim. Então quer dizer que se eu consigo proteger meu patrimônio na vida, mas não consigo proteger meu patrimônio na morte? É bem isso. Então vou casar no regime de comunhão parcial de bens, aquela comum lá. Se eu não adquirir nada durante a união, tudo super, não vai ter nada, não vai ter minha ação. Se eu divorciar, a minha esposa não vai ganhar nada. Só que, de novo, se eu morrer, ela vai herdar pau a pau com os meus filhos, porque ela herda nos bens particulares. E pela anulação do artigo 1790, que eu tive que falar um pouquinho aqui, e me custou um pouco de tempo aqui, mesmo que eu viver em união estável, a regra é a mesma. Eu ainda vou ter que dividir o meu patrimônio dos meus filhos, o patrimônio dos meus filhos, se eu vier a morrer. Então, Ricardo, vai para a comunhão universal de bens, aí é pior, né? Aí já estou dando de bandeja metade do meu patrimônio no momento do matrimônio, pois numa eventual separação a pessoa já leva 50%. Só se eu morrer,
mas a pessoa não herda, né? Mas de qualquer maneira ela já tem 50%, né, no momento do casamento. Notem que não tenho sistema de casamento que não me permite excluir o cônjuge. Ah, antes de prosseguir, tem o regime de participação final dos aquestos, que é outro regime, mas a lei não mencionou nada. A lei não menciona nada que. Então cai na mesma regra, né? A única alternativa, que inclusive foi objeto de decisão do STF, mas já foi até mudado, então não é uma certeza. Então por isso que novamente digo que existe uma grande inconsistência na jurisprudência para que a pessoa que opta na separação de bens, ela não queria comunicação patrimonial, nem na vida nem na morte. Então, o que está escrito na lei está equivocado. Existe antinomia ali. Está tendo conflito entre si. E quando existe antinomia, o judiciário tem que se manifestar, tem que intervir, né? E naquele momento o STJ já mudou de opinião, não sabe se é uma opinião certa, não é uma súmula. O STF se manifestou que quando a pessoa casa em separação de bens, se ela precisa separar e se morrer, outro cônjuge não pode concorrer em nada. A pessoa tem que ter pelo menos um regime de bens que não misture o patrimônio, correto? Mas, como eu disse, não é uma decisão perene, não é uma decisão sólida. Então, novamente, nós estamos numa grande dificuldade. E então, se eu sei que o regime de bens não vai resolver o meu problema, porque vai ser difícil planejar a sucessão com base nisso tudo, porque não existe uma clareza, a minha sugestão é fazer os atos em vida. Vamos planejar a nossa sucessão? Ela deve ser feita em vida, ela deve ser feita com pessoas vivas e anuentes com isso tudo. Então, como que eu posso planejar a minha sucessão? A primeira coisa que as pessoas vão dizer é que eu posso simular uma venda. Lembra que eu falei sobre o problema de simulação lá atrás? Pois é, eu posso simular venda para herdeiro. O problema é que se eu simular venda para os herdeiros, é que você logo de cara vai estar desprotegendo os herdeiros. Mas como assim, Ricardo? Porque, por que eu estou dizendo isso? Porque se você faz contrato de compra e venda com o teu filho, por mais que esse contrato seja simulado, ou seja, não seja verdadeiro, você vai em tese desprotegendo ele. Vou então, vou então simular doação ao invés da venda, porque a gente sempre vê esses casos por aí, né? A venda. Não querem pagar imposto, então venda. Pois na doação eu tenho que pagar esse imposto além de outros. Na venda não tem TCMD. Mas voltando nos problemas de venda e compra, se você vende para o seu filho, vamos ter em todos os documentos públicos, que tem fé pública, que teu filho comprou a coisa. Bem, de início você vai ter que pegar também a anuência de todos os outros filhos, né, para fazer essa venda. Que eles aceitem essa compra e venda, para que não fique considerado uma antecipação de herança, ok? Começa por aí. Então, se tiver algum filho escondido por aí, vai dar problema, porque pode estar configurado ou pode configurar uma antecipação de herança. Até que seja uma venda real, isso vai dar problema. É complicado, meus amigos e minhas amigas. Até se tratando de uma venda simulada, ela pode dar outros problemas, além desse aí. Se teu filho estiver casado numa união estável, ou se casar no regime de comunhão universal, se você vendeu, a esposa dele vai ter metade disso. O bem vai se comunicar no patrimônio dele e dela também. Enquanto se você tivesse doado, ela não terá direito ao bem. Você precisa consultar seu advogado de confiança e verificar qual que é a melhor situação para vocês, tá? Porque não são somente essas duas situações de contratos que existem. Se você faz um ato desses de vender, que é mentira, porque tu não vendeste nada, foi só uma simulação, você fugiu para não pagar imposto, você acabou de herdar de mão beijada para o cônjuge do seu filho 50% do bem, porque a venda cria uma meação.
Agora, se você fizer por doação, por mais que você arque com imposto, os seus filhos vão estar protegidos. Aí só se eles casarem na comunhão universal de bens, é que os bens serão comunicados entre eles, entendeu? Aí vem uma dica. Olha que legal essa dica. Você pode fazer, além da doação, a inclusão de uma cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, quando eu fizer a doação, eu incluo essa cláusula. Mesmo que se case na comunhão universal, o cônjuge não vai ter direito, entendeu? Por isso, mais uma vez, oriento, consulte um advogado, especialista em contratos, direito societário, direito das sucessões também, para te ajudar nesses assuntos. Não fiquem apenas pensando no dinheiro, é, para pagar eventual imposto ou não, se vai pagar. Muitas vezes no plano de planejamento sucessório, planejamento patrimonial, empresarial, societário, mesmo que você pague imposto aqui ou ali, vale a pena pelos benefícios que você vai ter, principalmente pela tranquilidade, você vai ter para proteger e algumas outras estratégias, entendeu? É, é complicado. Blindagem não existe, tá, pessoal? Fujam de profissionais que prometem isso. Porque se pode fazer, nesse caso, é planos de proteção patrimonial para afastar o máximo possível. Principalmente no plano empresarial, que vou falar mais para frente, com muito critério, tá bom? Porque é a minha maior especialidade. Então a venda tem de ser pensada para que não deixe um cobertor curto, né? Cobre o peito, deixa os pés de fora. Então, você fazendo as coisas em vida, você esvazia seu patrimônio pessoal e, consequentemente, não terá tantos problemas na questão, tá? Mas, pô, aí estou vendendo, estou doando meu patrimônio para meu filho. Poxa, nem sei se eu vou morrer, tenho muita estrada para rodar. E aí, vou ficar sem bens? Não, não. Tu pode fazer essa doação, tu pode fazer uma coisinha que se chama reserva de usufruto. Você pode gravar usufruto, ou seja, é do seu filho, o bem vai compor o acervo patrimonial dele, mas você é usufrutuário desse bem até quando você desejar. Você, você quem vai poder usar, gozar, usufruir do bem e outras coisas também, entendeu? Essas ferramentas são ótimas. No usufruto, você vai poder dar incomodato, gozar, ceder, alugar, uma série de coisas. É bem legal. Então você pode fazer o documento para que você tenha usufruto do bem. Consulte o advogado especialista em direito contratual de sua confiança para fazer essas operações. Então eu posso deixar o patrimônio lá. Eu posso fazer usufruto. Beleza, as coisas estão mais ou menos resolvidas. Mas eu tenho que fazer isso com o meu patrimônio todo, Ricardo? Se você quiser evitar, no momento que for casar, que uma terceira pessoa comunique com esses bens, eu aconselho você fazer sim. Tem que fazer isso mesmo? Mas aí vem a pergunta, eu vou ter que pagar imposto de doação? Vai ter ITBI, TCMD, fica caro isso. É a mesma coisa que eu tivesse antecipando o meu inventário final. Então, quer saber? Eu vou deixar tudo para depois que eu morrer. Meu filho faça o inventário tradicional e arque com os impostos e tudo mais. Porque está ficando muito caro tudo isso. Então, uma das alternativas que eu dou, que as pessoas trazem para mim, eu vejo, é a constituição de holdings, né? Entidades com patrimônio de bens, fazemos incorporação de todos os bens da pessoa para transformar em cotas sociais de sociedades empresárias. Com quantos sócios desejar, pode ser um só, fazemos as coisas. Mas isso eu vou falar em outra oportunidade, no meu próximo vídeo, tá bom? Por favor, me acompanhe aqui no canal, que vou falar de holding em breve, alright? Essa é uma alternativa, mas também tem alguns pequenos problemas que devemos tomar cuidado. Não é assim como muita gente pensa e se vende por aí como uma solução simples. Então, a primeira questão de proteção patrimonial, planejamento sucessório para se pensar. Na doação, tu proteges a pessoa que vai receber o bem doado, caso essa pessoa vier a casar, ou outras coisas assim. E você pode colocar cláusulas nas doações, não só de usufruto, como de incomunicabilidade.
E faço aqui mais um parênteses. Eu vou gravar um vídeo apenas sobre cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade, tá? E voltando na doação, meus senhores, minhas senhoras, colegas, protege a pessoa que vai receber o bem doado. Caso o donatário, sabe, donador, donatário, vier a casar novamente. O instrumento de doação, podemos inserir cláusulas não só de usufruto, como da incomunicabilidade também, ou até mesmo dispositivos de devolução do bem doado, pois isso será muito bem utilizado na hipótese de ingratidão ou coisas dessa natureza, sabe? O que eu quero dizer para vocês é que você pode criar certas situações para colocar no contrato, para que você fique com o poder que o bem retorne ao seu acervo. Caso... E ainda falando sobre proteção patrimonial e planejamento sucessório, no momento que você vier a casar, olha que interessante, gente, tem uma ferramenta que quase ninguém usa, mas que você precisa usar, que é o pacto antinupcial, que também vou trazer um vídeo aqui no canal falando somente sobre pacto antinupcial, né? Bem mais detalhado para vocês, para que vocês tenham conhecimento e a usem no seu dia a dia e no casamento. Antes do casar, e pode usar também depois do casamento, tá? Uhum. E lembrando dos ensinamentos do professor Silvio Rodrigues, não se coloca fechadura em porta arrombada. Fica aí um conselho do Ricardo Almeida para aqueles que não casou ainda, para aqueles que não casaram, não casou de novo, quem está casado, paciência. Agora, para quem tem possibilidade antes do casamento, não esqueça de fazer um pacto antinupcial descritivo. O que é isso? Ele é um documento obrigatório para alguns regimes de casamento, opcional para o regime de comunhão parcial de bens, tá? E todos os outros regimes não é obrigatório, tá, pessoal? Então, no pacto antinupcial, você pode descrever certas situações, você pode colocar certas orientações, tu pode explicar como funciona, por exemplo, a questão do trabalho em comum do casal. Pois é, isso mesmo. Esse contrato é ótimo, pessoal. E vocês não imaginam como é importante ele. Quanto isso vai te ajudar na vida, principalmente durante o casamento ou da união estável. Porque você vai viver sabendo que possui um resguardo, existem regras entre as partes, que está lá arquivado no registro. Olha que coisa legal. Você pode colocar no pacto antinupcial que, se não houver apoio financeiro direto do cônjuge, não é considerado esforço comum. Você pode considerar, por exemplo, que as cotas sociais de uma empresa não participarão de indenização de meação, dependendo da situação, sabe? Porque o objetivo de não criar um sócio culto, porque tu pode, ao longo da sua vida, aumentar o patrimônio ou diminuir as cotas sociais da empresa, ou até mesmo constituir novas empresas. Então você separa tudo isso daí, entendeu? Daí você não vai ter problemas no futuro da outra parte, dizendo, pera aí, aquela empresa, eu também tenho participação, é minha também. Não, 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 não. O patrimônio da empresa ou das empresas, eles estão protegidos. Porque lembra lá do pacto antinupcial que fizemos lá atrás, que você concordou? Então, olha só que legal. Então, pessoal, o pacto antinupcial é uma ferramenta importantíssima para você criar uma série de provisões para a proteção dos envolvidos, entenderam? Então, essa situação do pacto antinupcial tem que ser pensada, racionalizada bem antes do casamento, logo na primeira conversa do casal. O pacto é uma forma muito interessante de proteção. Outra ferramenta interessante que pode ser utilizada para complementar certos atos em vidas, e caso não foi possível fazer antes, ou não dá para mexer agora, é o testamento, onde eu falarei num vídeo específico também. Eu separei até o tema. Uma pinceladinha. Lembre-se que no testamento você pode atestar 50% só, tá? Não esqueça de fazer subcláusulas. Que isso? 50% eu posso testar, certo? Então aquela casa que vou testar por uma outra pessoa, dentro do meu 50%, eu faço um testamento hoje. Só que eu não sei no dia da manhã. Quando eu faço um testamento hoje, até o ato da minha morte, muita coisa pode mudar. Acontece várias coisas, porque talvez aquela casa, no momento da minha morte, não esteja mais no meu patrimônio, ou se não seja mais minha, ou dentro do meu 50%.
vamos acreditar no exemplo aqui. Agora esteja 70% do meu patrimônio, ou seja, eu não tenho mais 100% daquele bem, tá? Para ceder assim. Daí aquela cláusula que eu tinha colocado se perdeu, não vai dar para ser executada, porque meu limite era 50%. E quando eu morri, eu perdi um pouco de bens. Eu aumentei muitas dívidas. Aquela casa agora é só 30% do meu patrimônio. Portanto, agora não daria. Por isso que subcláusulas é muito importante. Ou contracláusulas. Tá? O que quer dizer? Ó, no caso de impossibilidade de execução de cláusula, daquela cláusula anterior, pratique-se o limite possível. Tipo assim, entendeu? Converse com o seu advogado para elaborar uma cláusula de salvaguarda para essas situações, entendeu? O seu advogado até pode sugerir para trabalhar com percentuais, porque é mais seguro. Mas se você quiser trabalhar com bens, essas situações de suposições que eu comentei aqui vão te ajudar e vai resolver muito lá na frente, vai te ajudar demais. Então, temos o pacto antinupcial e o testamento como uma forma de auxiliar dentro dessa proteção patrimonial, tá? Dentro do planejamento, para que eu possa pensar como transmitir meu patrimônio, como vai ser transmitido às pessoas as coisas, podendo elas ser herdeiras ou não. Teoricamente, a pessoa tem de saber quantos filhos possui, às vezes não sabe, acontece na vida. Então é importante colocar uma cláusula padrão. Independentemente da existência ou não de filhos conhecidos, o testamento não se muda. E se tiver uma cláusula expressa assim, não vai poder ser alegado que o testamento é nulo por desconhecimento. Porque você previu a possibilidade e você vai manter mesmo se isso vier a acontecer. Entendeu? Porque, sabe, existe uma tese vista em vários julgados onde se anularam os testamentos por questão de uma prole eventual, um filho desconhecido, sabe? Vieram falar, se o falecido soubesse da minha existência, o testamento não seria dessa forma, seria diferente, entendeu? E como ele não falou nada, realmente a vontade fica mitigada. Então, se tem uma cláusula dessas, você resolve, independentemente se existir um outro filho, porque foi feito no testamento, né? Então, o testamento não muda. Então é isso, pessoal. Meu texto ficou longo, falei aqui de planejamento sucessório, planejamento patrimonial e também falei de outras coisas desse tema de direito sucessório. As outras coisas eram impossíveis de não citá-las, mas como eu só citei, eu prometo que vão comentar melhor, com mais detalhe, cada uma delas. Tá bom? E se gostou, por favor, me dê uma moralzinha, curte aqui embaixo, por favor, e um beijo enorme do Ricardo Almeida para vocês. Que fiquem bem.